Não busques só divertimento, para não te acontecer o que aconteceu com aqueles nos dias de Noé. Muitos vivem neste mundo, tal no tempo de Noé, buscam só divertimentos, não se importam com a fé, vivem sempre iludidos, o tesouro sem valor, não preparam suas vidas para a volta do Senhor. Sem voltará breve o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, e glória será. Os sinais já nos proclamam que Jesus não tardará, e nos dizem que a porta breve se fechar-se-á. Muitos há e no pecado jazem sem a salvação. Muitos temem o futuro, preparados não estão. Sem voltar a breve o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será. Sem voltar a breve o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, e glória será. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Estimados ouvintes, nós já vimos os comentários do profeta desta era no livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3. Se refere às 7 eras da igreja e aos 7 mensageiros. Nossos irmãos por todas as partes são muito familiarizados com estes ensinos do profeta desta era, desde o 1º capítulo de Apocalipse ao capítulo 3, onde se refere às 7 eras da igreja. No capítulo 4, o apóstolo São João foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor, onde as coisas que depois das eras da igreja hão de acontecer.
Você sabe, João é um tipo da noiva de Jesus Cristo. E sendo arrebatado, no capítulo 4, isto significa que a noiva é arrebatada também no capítulo 4, pois ela não aparece mais em Apocalipse até o capítulo 19. No terceiro capítulo de Apocalipse, então nós encontramos a finalização da era da igreja, a qual terminou com Laodiceia, a morna era da igreja, na qual estamos vivendo o seu restinho de tempo. Então descobrimos que, imediatamente depois disso, João foi arrebatado no Espírito acima no céu, no capítulo 4, como já dissemos, e ele viu coisas que eram e que hão de vir, e coisas que haviam sido. Agora, encontramos que a igreja não aparece mais, então, até o capítulo 19 de Apocalipse. Então, ela regressa com o seu Senhor, gloriosamente lavada no sangue. Eu gostaria de fazer referência a um fato curioso em relação a São João. Jesus disse, quando estava por aqui, entre eles, na sua parte que lhe coube, as realizações em companhia dos apóstolos. Mas houve algo curioso até certo ponto. Uma pergunta que foi feita: que acontecerá a este homem que está se apoiando sobre teu seio? Que era João, e tinha uma familiaridade um tanto mais próxima de Jesus, a ponto de reclinar sua cabeça, muitas vezes, sobre o seu peito. Pois bem, você sabe que Jesus se voltou e disse: que te importa se ele fica até que eu venha? Agora, você sabe que os outros apóstolos estavam, de certo modo, preocupados com aquela maneira muito próxima de João a Jesus. E eles até tinham o hábito de indagar alguma coisa de João, se Jesus já tinha adiantado, falado alguma coisa. E eles sempre perguntavam para João. E foi o suficiente, já que eles tinham também essa intimidade com João, de querer saber de alguma coisa, se ele havia ouvido de Jesus. Quando Jesus disse naquela ocasião a respeito da sua traição, ele havia dito que era um deles. A Escritura diz que eles fizeram um aceno para João, perguntaram ou algo assim a Jesus, para que ele dissesse, pelo menos para João, qual deles seria o que iria traí-lo. E você sabe que João expressou algo. Eles ouviram isso, porque Jesus deu as características, falou para ele. Ora, é aquele que você vê colocar a mão primeiro no prato. Então, quando isso aconteceu com Judas, os discípulos souberam. Mas o fato que quero chegar é o seguinte: por causa dessa intimidade, por causa dessas coisas mais próximas de Jesus com João, de João com Jesus, saiu um dito baseado nestas palavras de Jesus: que te importa se ele fica até que eu venha?
Agora, você já imaginou isso? Já imaginou a respeito disso? Saiu uma doutrina, logo em seguida. Eles começaram essa nova doutrina dizendo que João não iria morrer até que ele viesse, até que Jesus tivesse vindo, ou até a segunda vinda. A Bíblia diz que havia uma doutrina que saiu disso. No entanto, Jesus mesmo nunca disse isso dessa maneira. O problema está na maneira que é falado. É certo? É isso que importa. É a maneira que está sendo falada que pode alterar, muitas vezes, o significado daquilo que está se dizendo. Só porque Jesus falou assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, já saíram dizendo que ele não ia morrer. Jesus não disse isso. Ora, é a mesma coisa dos ismos que surgem da mensagem. Por exemplo, como ressurreição isolada e ressurreição separada. Eles arranjam muitos termos para intitularem seus ensinos. Ressurreição isolada, ressurreição ordenada. De certa forma, eles querem, simplesmente mudam palavras daqui e dali, mas eles querem que as pessoas creiam nisto, na sua ressurreição, antes dos outros, primeiro que os outros. Para você que, quem sabe, não está tão familiarizado com a mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, eu gostaria que você ouvisse estas expressões do profeta sobre ressurreição, e estão contidas no parágrafo 148 e o 149. Você quer anotar? A Sempre Presente Água da Rocha, 148 ao 149. Lá está escrito assim: Jesus, quando ele esteve aqui na terra, isso é o profeta pregando, quando ele morreu, sua alma desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão, que não se arrependeram no longo sofrimento dos dias de Noé. Seu corpo foi para o sepulcro, porém antes dele morrer, ele encomendou seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus, sua alma foi para o inferno, e seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi barrado da ressurreição, até que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro por 3 dias e noites. Mas quando a Escritura for cumprida, estas barras foram tiradas, seu espírito desceu para sua alma para seu corpo, e ele ressuscitou novamente. E quando nós morremos, pense naqueles que já dormiram em Cristo agora, e quando nós morremos, nossas almas irão sob o altar de Deus, onde eu fui privilegiado a ver, poucas semanas atrás, como vocês sabem, numa visão onde a Bíblia fala. Nossos espíritos irão para Deus quem o deu, e nossos corpos retornarão ao pó da terra. Mas algum dia, onde a Escritura é cumprida, nossos espíritos, falando daqueles que dormiram, serão liberados de Deus, pegarão a alma, e a alma o corpo, e o poder, veja bem, e o poder que nos ressuscitará está exatamente em nós agora. Eu não vou depender de um poder vindo através de um ou de outro. Eu já tenho que dormir, se dormir em Cristo aqui, crendo desta forma,
que este poder da ressurreição está em nós agora. Nós estamos agora em lugares celestiais. Nós estamos agora no poder da ressurreição. Ele não vem depois, não. Ele já está em nós, em todos que dormirem em Cristo. Então, para onde foi essa ressurreição isolada, separada do mensageiro? Então, você tem observado isto? Tem visto? Como é fácil surgir um ismo, uma interpretação e uma doutrinazinha começa a florescer? Agora, é claro, cada semente tem que reproduzir mesmo, é conforme a sua espécie. Isso está determinado por Deus desde a criação. Precisa ter uma semente para isso, para crer numa coisa que o profeta não disse. Ele não disse isso desta forma que dizem. Agora, relembrando desse fato, de que nos dias de Jesus foram os próprios discípulos que confundiram as coisas. Então, hoje também, se há qualquer confusão aí na mensagem, são os assim chamados discípulos desta mensagem que fazem, não é o mensageiro. Agora, nós encontramos que João foi levantado aos céus. Ele viu desde então até a vinda do Senhor, como se ele houvesse estado ali e houvesse visto tudo suceder. Mas isso não era para que eles saíssem crendo que João não morreria. Não, mas ele viu do começo ao fim, até antes. João mesmo não viveu. Ele viveu cerca de uns 90 anos de idade. E então ele morreu numa morte natural. O único dos apóstolos. Ficou aí até morrer mesmo por uma morte natural. Depois de vir de seu exílio da ilha de Patmos, depois de ter foi fervido na taça de azeite, não morreu, jogaram naquela ilha, lugar que eles só esperavam que ele seria comido por alguma fera, também não morreu. Foi para um lugar muito melhor do que o que ele estava antes, quando eles o jogaram na ilha de Patmos. Foi para a presença de Deus. Viu as coisas que eram, que é e que haviam de vir, tal como Jesus disse. Agora, vemos que uma das grandes e sobressalientes coisas que gostaria de chamar a sua atenção foram as criaturas viventes que você pode encontrar da última parte do capítulo 4 de Apocalipse. E João viu, observando essa arca do pacto. Recorda você como eles foram colocados justamente como Israel em sua marcha? Eles tinham agora dentro, ali, era um rosto da criatura vivente. Observem bem, dentro, ali estava. Eles tinham dentro ali, era um rosto de criatura vivente. E descobrimos que estas criaturas não eram anjos, tampouco eram homens. Eles eram querubins. E os encontramos no Antigo Testamento com a arca. Lá está os símbolos lá. Os encontramos também no Novo Testamento. E então os encontramos de novo ali, na vinda do Senhor, querubins guardando o propiciatório. Meus ouvintes, irmãos, o propiciatório ao qual ninguém podia se aproximar, a menos que houvesse uma expiação ali para essa pessoa. A única maneira que o santuário, quando foi aspergido do sangue, então chegou a ser o propiciatório. Porém, depois que o sangue foi tirado, então chegou a ser um tribunal. Tribunal é um lugar de julgamento. Oh, ninguém podia suportar os juízos de Deus. A única coisa que podemos esperar, irmãos, é misericórdia, não juízo, não justiça. Não podemos nos aproximar de sua justiça, porque sua justiça, ele terá que guardar sua palavra em relação a ela. E guardando sua palavra, o que acontece com a gente, se a gente
quer ele só nesse ponto de ser justo. Ele disse, na sua justiça, ele disse essas palavras: no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Então tem que morrer. Quem queria justiça? Eu não quero justiça. Eu clamo por misericórdia todo dia, preciso dela. E você também. Deixe que a misericórdia de Deus e o propiciatório está aspergido. E tenham certeza de que há sangue no propiciatório para você, como pecador, pecadora, faminto, sedento por Deus, desejando e às vezes até buscando de certo modo, não está conseguindo, está muito embaraçado, está comprometido, tem tantas coisas em sua vida contrária à palavra, o diabo se valendo de tudo isso para dizer que você não pode, para você não tem mais jeito, mas há algo lá dentro dizendo que quer e que pode e que precisa, e você tem encontrado através deste programa isto que satisfará sua alma sedenta, seu coração. É só você tomar por fé, receber a palavra de restauração desse dia, clamando por misericórdia. Vocês sabem, havia um tempo de limpeza no propiciatório, quando era tribunal, enquanto o sangue era tirado do propiciatório. Agora eu quero que você guarde bem isto. Você que pensa que o propiciatório esvaziou, não há mais sangue por ali, não há um cordeiro ensanguentado lá. Veja o que o profeta disse no parágrafo 68 da mensagem A Serpente Ferida, Apocalipse 5. Agora estamos nos aproximando a esse tempo tempo de limpeza do propiciatório, não é? Estamos agora nos aproximando a esta era, uma limpeza do propiciatório, ou do santuário, melhor dizendo, e o juízo vindo sobre a terra. Veja, vê? Desde que o sangue esteja ali, Deus não pode destruir a terra enquanto o sangue estiver ali. Ninguém é um pecador diante de Deus. Todo mundo está bem, porque há uma expiação para todos. Porém, se você falha em aceitar essa expiação e entra em sua presença, então você é um pecador. Você está além dessa misericórdia. Então você se tem julgado a si mesmo. Porém, agora, enquanto há misericórdia, mas quando a limpeza do santuário vier, o sangue sai do propiciatório. Então a ira de Deus cai sobre a terra. Ó Deus, seja misericordioso conosco, que não sejamos encontrados nesse dia sem as misericórdias de Deus. Pai bendito, completa estas palavras em cada coração ouvinte, em nome de Jesus Cristo. Subindo no monte, onde nosso Deus estava, que falava com Moisés, suas leis ele ditava, ouvia o som de trovões, e a sarça fumegava. Deus, poder infinito, com o homem Moisés conversava. Então, fale Moisés com o Senhor. Vem, fale conosco, vamos ouvir com amor. Moisés com o Senhor, vem, fale conosco,
a cena presenciava, podia sentir o poder, pois tudo dali contemplava. Trovões e clamor de trompetas, e um monte fumegava, lá na nuvem escura, Deus Jeová se encontrava.